Capítulo 46. Para ser forjado novamente. Após cruzar a ponte para Tarvalon como vitoriosa, o dia quase se tornou um borrão para Egwene. Ela correu para a Torre Branca, Siuan e Gavin mal conseguindo acompanhá-la. Na torre, Egwene foi recebida por um grupo de servos. Os próprios citers estavam esperando por Egwene no salão. Os servos a levaram para uma câmara sem adornos, com painéis de madeira, com um par de cadeiras estofadas em couro. Egwene nunca tinha estado ali antes. Parecia ser uma espécie de sala de espera perto do hall. Cheirava a couro, e um pequeno braseiro queimava brasas no canto. Logo, uma irmã Brown baixa e parecida com um sapo chamada Lairain entrou e instruiu Egwene sobre a maneira correta de fazer a cerimônia. A pequena mulher de cabelos cacheados parecia completamente indiferente à importância do momento, e Egwene nunca a tinha conhecido antes. Provavelmente, ela era uma das Browns que passava a vida vagando pelas estantes da biblioteca e só aparecia uma vez por século ou mais para recitar instruções para as futuras Amirlins. Egwene ouviu atentamente. Ela tinha passado pela cerimônia uma vez, mas era muito complexa. Ela ainda conseguia se lembrar do seu nervosismo naquele dia, meses atrás, quando ela foi criada em Salidar. Naquela época, ela ainda estava confusa sobre o que estava acontecendo. Ela, Amirlin. Aquela hesitação se foi. Ela realmente não se preocupou em errar a cerimônia. Era apenas uma cerimônia, e a decisão importante já havia sido tomada. Enquanto Egwene ouvia Lairain, ela ouviu Siuan discutindo do lado de fora das portas com uma das irmãs, alegando que Egwene já havia sido criada, e que essa cerimônia não era necessária. Egwene acalmou Lairain com uma mão levantada e chamou Siuan. Siuan espiou pela porta. Fui criada pelos rebeldes, Siuan, Egwene disse severamente. Essas mulheres merecem a chance de me defender também. Caso contrário, nunca terei direito à lealdade delas. A cerimônia deve ser realizada novamente. Siuan franziu o senho, mas assentiu. Muito bem. Lairain abriu a boca para continuar as instruções, mas Egwene a silenciou com outro movimento, ganhando um bufo. Quais são as notícias, Siuan? Bem, disse Siuan, abrindo um pouco mais a porta. Bryne moveu a maioria de suas tropas pelas pontes e aliviou a guarda da torre de suas posições nas fortificações, enviando-os, junto com vários de seus próprios esquadrões, para ajudar a apagar os incêndios pela cidade. Os Seanchan incendiaram algumas casas para cobrir sua retirada enquanto fugiam. Isso explicava a falta de tropas na barricada. Isso, junto com o conhecimento de que o hall estava ocupado debatendo se deveria ou não levantar Egwene. Eles provavelmente não perceberam o quão perto estavam da guerra. O que você quer fazer com as irmãs do seu acampamento? Siuan perguntou. Elas estão começando a se perguntar. Diga a elas para se reunirem em frente ao portão do pôr do sol, Egwene disse. Faça com que fiquem em fileiras perto de Aja, com citers em uma fila na frente. Assim que eu terminar a cerimônia, eu as cumprimentarei e aceitarei formalmente suas desculpas pela rebelião e as darei as boas-vindas de volta à torre. Aceitar as desculpas? Siuan perguntou incrédula. Eles se rebelaram contra a torre, Siuan, disse Egwene, olhando para ela. Seja qual for a necessidade do que fizeram, a razão para desculpas. Mas você estava com eles. Eu não represento mais apenas eles, Siuan, Egwene disse firmemente. Eu represento a torre inteira. E a torre precisa saber que os rebeldes lamentam a divisão. Eles não precisam mentir e dizer que gostariam de ter ficado, mas acho que é apropriado que eles expressem tristeza pelas dificuldades que a divisão causou. Eu os absolverei, e podemos prosseguir com a cura. Sim, mãe, Siuan disse em resignação. Egwene avistou Tezan parada atrás, a mulher balançando sua cabeça trançada de taraboneira as palavras de Egwene. Egwene deixou Lairain continuar suas instruções, então repetiu de volta para ela as falas que ela teria que dizer e as ações que ela teria que tomar. Quando a Brown ficou satisfeita, Egwene se levantou, abriu a porta e viu que Siuan tinha saído para transmitir suas ordens. Tezan estava no corredor do lado de fora, braços cruzados, olhando para Gavin. Ele se encostou na parede a uma curta distância, sua mão apoiada no punho de sua espada embainhada. Seu guardião? Tezan perguntou a Egwene. Ela olhou para Gavin, e foi forçada a confrontar uma confusão de emoções. Raiva, afeição, paixão e arrependimento. Que mistura estranha. Não, ela disse. Ela encarou Gavin nos olhos. O que eu vou fazer a seguir você não pode fazer parte, Gavin. Espere aqui. Ele abriu a boca para objetar, pensou melhor, então se levantou rigidamente e fez uma reverência.
Aquele gesto pareceu ainda mais insolente do que uma discussão. Egvene fungou suavemente, mas alto o suficiente para ele ouvir, então permitiu que Tesan a levasse ao salão da torre. O salão, tanto um lugar quanto um grupo de pessoas. Pois eles eram um, assim como o assento de Amirlin era uma pessoa, mas também era a cadeira na qual ela se sentava. Ela parou diante das portas do salão, a madeira escura incrustada com a chama prateada de Tarvalon, e sentiu seu coração palpitar rebeldemente. Siuan apareceu de repente, com um par de chinelos, gesticulando para as botas de montaria de Egvene. Claro, o chão do salão era delicadamente pintado. Ela trocou os chinelos, Siuan tirou suas botas. Não havia necessidade de ficar nervosa. Já estive aqui antes, ela pensou de repente. Não apenas em Salidar. Em meus testes. Eu enfrentei esta porta, confrontei as mulheres além. Em meus testes. Um gongo soou de repente. Parecia alto o suficiente para sacudir a torre inteira, soando para avisar que uma Mirlin estava prestes a ser erguida. O gongo soou novamente, e aquelas portas ornamentadas se abriram. Sim, essa era uma experiência completamente diferente daquela que ela teve naquele humilde prédio de madeira onde ela foi criada pela Aes Sedai de Salidar. De muitas maneiras, sua performance em Salidar tinha sido apenas um ensaio. As portas terminaram de abrir, e Egvene abafou um suspiro. A grande sala abobadada além agora tinha um buraco explodido, um vazio escancarado, diretamente em frente à entrada. Ele dava para Dragomunt. A câmara não estava tão danificada quanto algumas tinham sido no ataque Seanchan. Os escombros eram mínimos, e a destruição mal havia passado daquela parede externa. A plataforma elevada ainda corria ao redor do lado de fora da sala, e as cadeiras que ela continha estavam intactas. 18 delas, em grupos de 3, cada uma pintada e almofadada para declarar o haja de seu habitante. O assento de Amirlin ficava na parede distante, diretamente em frente à parede quebrada, de costas para a paisagem extensa além e para o distante Monte Dragão. Se a explosão de Seanchan tivesse ido alguns metros mais para dentro, o assento teria sido destruído. Graças à luz, ele estava intacto. Egvene podia sentir um leve cheiro de tinta no ar. Eles tinham mandado repintar o assento às pressas para que ele tivesse todas as 7 cores novamente. Se sim, eles tinham trabalhado rápido. No entanto, eles não tiveram tempo de substituir os assentos dos Blue Citers. Egvene notou Saerin, Doezine e Yukiri sentadas com suas respectivas ajas. Seaine também estava lá, observando Egvene com aqueles olhos azuis calculistas. Quanto poder essas 4 mulheres exerceram nesses eventos? Suana, de rosto redondo, do amarelo, sorria abertamente em satisfação enquanto olhava para Egvene, e enquanto a maioria dos rostos exibia os rostos serenos e sem emoção de Aes Sedai, Egvene sentiu aprovação em suas posturas. Ou, pelo menos, uma falta de hostilidade. Mais do que apenas os caçadores de Aja Negros estavam por trás dessa decisão. Saerin se levantou da cadeira na seção Brown. Quem vem antes do hall da torre? Ela perguntou com uma voz ressoante. Egvene hesitou, ainda olhando para os Citers, seus assentos dispostos ao redor da plataforma externa, igualmente espaçados. Muitas dessas cadeiras estavam vazias. Havia apenas 2 Citers verdes. Talene havia fugido semanas atrás. Os Grey estavam sentindo falta de Evanelen, que havia desaparecido mais cedo naquele dia. Velina e Sedori também tinham ido embora. Isso não era um bom presságio. Aqueles 2 estavam na lista de Aja Negros de Verin. Eles tinham sido avisados. O desaparecimento de Evanelen significava que Verin havia sentido falta dela? Também não havia Irmãs Vermelhas. Com um sobressalto, Egvene lembrou que Duar havia deixado a torre algumas semanas antes. Ninguém sabia o porquê, mas alguns disseram que tinha sido em uma missão para Elaida. Talvez ela estivesse a negócios da Aja Negra. As outras 2 Citers vermelhas, Javindra e Pevara, tinham desaparecido misteriosamente. Isso deixou 11 Citers. Não o suficiente para criar uma Mirlin pelas antigas leis da torre, mas essas foram revisadas com a dissolução das azuis por Elaida. Menos Citers significavam que menos mulheres precisavam criar uma Mirlin, e agora apenas 11 eram necessárias. Teria que servir. Pelo menos cada Citer atualmente na torre sabia deste evento, não era em segredo, como a criação de Elaida. E Egvene podia estar razoavelmente certa de que nenhuma Citer negra a apoiaria. Saerin pigarreou, olhou para Egvene com incerteza e perguntou novamente, quem vem diante do salão da torre? Tesan se inclinou de lado, como se fosse sibilar a resposta adequada para Egvene. Egvene, no entanto, a interrompeu levantando uma mão. Havia algo que Egvene estava considerando, algo audacioso. No entanto, era apropriado.
Ela sabia que era. Ela podia sentir que era. A Aja Vermelha está em desgraça? Ela perguntou baixinho a Tesa. A branca assentiu, o cabelo trançado roçando os lados do rosto. Os vermelhos, você não precisa se preocupar com eles, ela disse em seu leve sotaque taraboner. Após o desaparecimento de Elaida, eles recuaram para seus aposentos. Os citers aqui, eles estavam preocupados que os vermelhos escolheriam novos citers rapidamente e os enviariam para este processo. Acredito que algumas missivas curtas do Salão da Torre foram o suficiente para intimidá-los. E Silviana Brown? Ainda presa? Ela é, até onde eu sei, mãe, disse Tesa, deslizando por um momento e usando o título, embora Egwene ainda não tivesse sido formalmente criada pelo Hall. Não se preocupe, Leane, ela foi libertada. Nós a escoltamos para ficar com os outros rebeldes, aguardando seu perdão. Egwene assentiu pensativamente. Mande Silviana trazer aqui, para o Salão da Torre, imediatamente. A testa de Tezan franziu. Mãe, não acho que seja o momento. Simplesmente faça isso, Egwene sibilou, então se virou para encarar o Hall. Aquele que vem obedientemente, na luz, ela pronunciou com uma voz firme. Saerin relaxou. Quem vem diante do Salão da Torre? Aquele que vem humildemente, na luz, respondeu Egwene. Ela olhou para cada um dos citers. Uma mão firme. Ela teria que ser firme. Eles precisavam de liderança. Quem vem diante do Salão da Torre? Saerin concluiu. Aquele que vem ao chamado do salão, disse Egwene, obediente e humilde na luz, pedindo apenas para aceitar a vontade do salão. A cerimônia prosseguiu, cada uma das citers se despindo até a cintura para provar que era uma mulher. Egwene fez o mesmo, e mal corou ao pensar em Gavin, que claramente pensou que ela deveria levá-lo para o evento. Quem representa essa mulher? Saerin perguntou depois que os participantes se vestiram. Egwene teve que permanecer despida da cintura para cima por enquanto, e a brisa fresca através da parede quebrada era fria em sua pele. E promessas por ela, coração por coração, alma por alma, vida por vida. Yukiri, Seaine e Suana se levantaram rapidamente. Eu juro, cada uma delas anunciou. A primeira vez que Egwene presenciou essa cerimônia, ela ficou em choque. A cada passo, ela estava com medo de cometer um erro. Pior, ela estava com medo de que tudo acabasse sendo um estratagema ou um erro. Esse medo se foi. Enquanto as perguntas rituais eram feitas, enquanto Egwene avançava 3 passos e se ajoelhava no chão liso, repintado por ordem de Elaida com apenas 6 cores saindo em espiral da marca da chama de Tarvalon, Egwene viu através da pompa e olhou para o cerne do que estava acontecendo. Essas mulheres estavam aterrorizadas. Assim como as mulheres em Salidar. O assento de Amirlin era uma força de estabilidade, e elas o alcançaram. Porque ela foi escolhida. Nas 2 vezes, parecia a mesma resposta. Porque ela era a única com quem todos concordavam. Havia rostos sorridentes neste grupo. Mas eram sorrisos de mulheres que tinham conseguido manter rivais longe do assento. Ou isso, ou eram sorrisos de mulheres que estavam aliviadas por alguém estar se apresentando para assumir a liderança. E, talvez, houvesse algumas que sorriam porque não eram elas que tinham que assumir o assento. Sua história recente tinha sido repleta de perigos, dissensão e 2 tragédias dramáticas. Originalmente, em Salidar, Egwene pensou que as mulheres estavam sendo idiotas. Ela estava mais experiente agora, e esperançosamente mais sábia também. Ela podia ver que elas não tinham sido tolas. Elas tinham sido Aes Sedai, cobrindo seu medo sendo excessivamente cautelosas, mas descaradas ao mesmo tempo. Escolhendo alguém que elas não se importariam em ver cair. Assumindo um risco, mas não se colocando em perigo direto. Essas mulheres estavam fazendo o mesmo. Elas cobriam seu medo com rostos suaves e atos de controle. Quando chegou a hora dos citer se levantarem em seu apoio, Egwene não ficou surpresa que todos os 11 se levantaram. Nenhuma única discordância. Não haveria lavagem de pés durante esta cerimônia. Não, ela não estava surpresa. Elas sabiam que não havia outra opção, não com o exército na porta, não com Elaida praticamente morta. A coisa Aes Sedai a fazer era agir como se nunca tivesse havido nenhuma discussão. O consenso deve ser alcançado. Saerin pareceu surpresa que ninguém tivesse escolhido permanecer sentado, mesmo que fosse apenas para provar que ela não seria intimidada. Na verdade, mais de um dos citers pareceu surpreso, e Egwene suspeitou que eles estavam se arrependendo da decisão de se levantarem tão rapidamente. Alguém poderia ganhar algum poder sendo a única pessoa que permaneceu sentada, forçando Egwene a lavar os pés e pedir permissão para servir. Claro,
isso também poderia ter destacado a mulher, e lhe rendido a antipatia da nova Mirlin. As mulheres lentamente se sentaram. Egwene não precisava de orientação, e nenhuma foi oferecida. Ela se levantou e atravessou o salão, seus pés calçados em silêncio na pedra pintada da chama. Uma rajada de vento soprou pela sala, agitando chales, soprando sobre a pele nua de Egwene. Isso dizia algo sobre a força do salão que elas tivessem escolhido se encontrar ali, apesar da vista estonteante da parede distante. Saerin encontrou Egwene no assento. O Altaran de pele morena começou a abotoar o corpete de Egwene com dedos cuidadosos, então reverentemente levantou a estola de Amirlin do assento. Era aquela com todas as 7 cores, recuperada de onde quer que Elaida a tivesse descartado. Saerin observou Egwene por um momento, levantando a estola, como se a estivesse julgando. Tem certeza de que quer suportar esse peso, criança? Saerin perguntou com uma voz muito suave. Isso não fazia parte da cerimônia. Eu já o carrego, Saerin. A resposta de Egwene foi quase um sussurro. Elaida o jogou de lado quando tentou cortá-lo e dividi-lo como queria. Eu o peguei e o carrego desde então. Eu o carregaria até a morte. E o farei. Saerin assentiu. Acho que pode ser por isso que você merece, ela disse. Duvido que qualquer coisa nas histórias se compare aos dias que virão. Suspeito que, no futuro, os estudiosos olharão para trás, para os nossos dias, e os julgarão mais difíceis, mais desafiadores para a mente, o corpo e a alma, do que o tempo da loucura ou a quebra em si. Então é uma coisa boa que o mundo nos tenha, não é? Perguntou Egwene. Saerin hesitou, então assentiu. Suponho que sim. Ela levantou a estola e a colocou sobre os ombros de Egwene. Você foi elevada ao trono de Amirlin, ela declarou, as vozes dos outros Citer se juntando, na glória da luz, para que a Torre Branca possa durar para sempre. Egwene Alveri, a vigilante dos selos, a chama de Tar-Valon, o trono de Amirlin. Egwene se virou para olhar o grupo de mulheres, então sentou-se na cadeira. Ela sentiu como se tivesse retornado para casa depois de uma jornada muito longa. O mundo se curvou sob o estresse do toque do escuro, mas pareceu um pouco mais certo, um pouco mais seguro, no momento em que ela tomou seu lugar. As mulheres se organizaram diante dela em ordem de idade, com Saerin no final. Uma de cada vez, elas fizeram uma profunda reverência diante dela, pediram permissão para servir, então beijaram seu anel da grande serpente e se afastaram. Enquanto faziam isso, Egwene notou que Tezan finalmente havia retornado. Ela espiou para ter certeza de que todos estavam vestidos, então retornou um momento depois liderando um grupo de 4 guardas com a chama de Tar-Valon queimando branca em seus peitos. Egwene reprimiu um suspiro. Eles trouxeram Silviana acorrentada, ao que parecia. Depois de beijar seu anel, os Citers retornaram às suas cadeiras. Havia um pouco mais na cerimônia, mas a parte importante já tinha acabado. Egwene era Mirlin, real e verdadeiramente, finalmente. Ela havia esperado tanto por esse momento. Agora era a hora de algumas surpresas. Soltem as correntes do prisioneiro, disse Egwene. Relutantemente, os soldados do lado de fora da sala fizeram o que foi pedido, o metal tilintando. Os Citers se viraram com expressões confusas. Silviana Breon. Egwene declarou, levantando-se. Você pode se aproximar do trono de Amirlin. Os soldados se afastaram e deixaram Silviana entrar. Seu vestido vermelho já fora bom, mas ela não fora bem tratada pelo confinamento de Elaida. Seu cabelo preto, normalmente preso em um coque, estava, em vez disso, trançado grosseiramente. Seu vestido estava amarrotado, os joelhos sujos. E, ainda assim, seu rosto quadrado estava sereno. Surpreendentemente, ela se ajoelhou diante de Egwene depois de atravessar a sala. Egwene abaixou a mão e deixou a mulher beijar seu anel. Os Citers assistiram, confusos que Egwene tivesse quebrado a cerimônia. Mãe Yukiri finalmente perguntou. Este é o melhor momento para dispensar julgamento. Egwene retirou sua mão da ajoelhada Silviana e olhou diretamente para Yukiri, então voltou seu olhar para os Citers que esperavam. Vocês todos carregam uma grande vergonha, ela disse. As Sedai de rosto rígido levantaram as sobrancelhas e arregalaram os olhos. Elas pareciam bravas. Elas não tinham o direito. A raiva delas não era nada perto da dela. Isto, disse Egwene, gesticulando em direção à parede quebrada. Você tem responsabilidade por isto. Ela apontou para Silviana, ainda ajoelhada. Você tem responsabilidade por isto. Você tem responsabilidade pela maneira como nossas irmãs se olham nos corredores,
e você tem responsabilidade por deixar a torre permanecer tanto tempo em divisão. Muitas de vocês têm responsabilidade por essa divisão em primeiro lugar. Você é uma vergonha. A Torre Branca, o orgulho da luz, o poder pela estabilidade e verdade desde a Era das Lendas, quase foi destruída por sua causa. Os olhos esbugalharam-se e algumas mulheres engasgaram em choque. Elaida, uma começou. Elaida era uma louca, e todos vocês sabem disso. Egwene disse severamente, ficando de pé, encarando-os. Vocês sabiam disso nos últimos meses, enquanto ela trabalhava involuntariamente para nos destruir. Light, muitos de vocês provavelmente sabiam disso quando a criaram em primeiro lugar. Já houve a Mirlins tolas antes, mas nenhuma chegou tão perto de derrubar a torre inteira. Você é um freio para a Mirlin. Você deve impedi-la de fazer coisas como essa. Você permitiu que ela dissolvesse um Aja inteiro? O que você estava pensando? Como é que você permitiu que a torre caísse tanto? E quando o próprio dragão renascido anda pela terra, nada menos. Você deveria ter removido Elaida no momento em que soube de sua tentativa desastrosa de confinar Rand al'Thor. Você deveria tê-la removido quando viu como suas brigas e mesquinharias estavam colocando os Ajas uns contra os outros. E você certamente deveria tê-la removido quando ela se recusou a fazer o que era necessário para unir a torre novamente, inteira como uma só. Egwene olhou para as fileiras de irmãs, encarando cada uma delas, encontrando cada par de olhos até que elas desviassem o olhar. Nenhuma ousou segurar seu olhar por muito tempo. Finalmente, ela viu a vergonha começar a espreitar através de suas máscaras. Como deveria. Nenhum de vocês se levantaria contra ela, Egwene cuspiu. Vocês ousam se chamar de Salão da Torre? Vocês que foram intimidados. Vocês que estavam com muito medo de fazer o que era necessário. Vocês que estavam muito envolvidos em suas próprias disputas e politicagem para ver o que era necessário. Egwene olhou para Sylviana. Só uma mulher nesta sala estava disposta a defender o que sabia ser certo. Só uma mulher ousou desafiar Elaida, e ela aceitou o preço de fazer isso. E você acha que eu trouxe essa mulher aqui para me vingar dela? Você está realmente tão cego que acha que eu puniria a única pessoa em toda a torre que fez algo de decência nos últimos meses? Estavam todos olhando para baixo, agora. Até Saeren não a olhava nos olhos. Sylviana olhou para ela. Você cumpriu seu dever, Sylviana, disse Egwene. E o fez bem. Levante-se. A mulher se levantou. Ela parecia abatida, olhos inchados pela falta de sono, e Egwene suspeitou que ela estava tendo problemas para ficar de pé. Alguém tinha visto trazer comida ou água para ela durante o caos dos últimos dias. Sylviana, disse Egwene, uma nova Mirlin foi criada. E, é uma vergonha dizer, isso foi feito com subterfúgios semelhantes à criação de Elaida. Dos 7 Ajas, apenas 5 estavam representados. Os azuis que conheço me apoiariam, se estivessem aqui. Mas os vermelhos nem tiveram a chance de expressar sua discordância ou aprovação. Há boas razões para isso, mãe, disse Sylviana. Isso pode ser verdade, disse Egwene, mas isso quase garante que meu reinado será marcado pela tensão entre mim e o vermelho. Eles perceberão má vontade onde não há nenhuma, e eu perderei a força de centenas de mulheres. Mulheres que serão extremamente necessárias. Não vejo outra maneira de evitar isso, mãe, disse Sylviana, honestamente. Eu aceito, disse Egwene. Sylviana Breon, eu gostaria que você fosse minha guardiã das crônicas. Que não se diga que eu rejeitei o vermelho. Sylviana piscou surpresa. Houve alguns suspiros dos Citers, embora Egwene não notasse de quem eram. Ela encarou Sylviana nos olhos. Há pouco tempo, essa mulher tinha Egwene sobre a lateral da mesa, remando ao comando de Elaida. Mas Sylviana agora se ajoelhou. Ela tinha feito isso sem precisar de uma ordem. Ela aceitou a autoridade do Hall para levantar Egwene. Ela aceitou Egwene ela mesma. A oferta de Egwene a colocaria em uma estrada difícil e perigosa. Os Reds poderiam ver isso como uma traição. Qual seria a resposta de Sylviana? Egwene abençoou o truque que a impedia de suar, caso contrário, ela sabia que gotas estariam escorrendo pelas laterais de seu rosto. Eu ficaria honrada, mãe, disse Sylviana, ajoelhando-se novamente. Verdadeiramente honrada. Egwene soltou um suspiro. Sua tarefa de reunir os Ajas fraturados seria difícil, mas se os vermelhos a vissem como inimiga, seria quase impossível. Com Sylviana ao seu lado, ela teria um enviado aos vermelhos que não seria rejeitado. Esperançosamente. Este será um momento difícil para Red Aja, filha, disse Egwene.
A natureza deles sempre foi capturar homens que podem canalizar, mas relatos afirmam que Saidin está limpo. Ainda haverá canalizadores desonestos, mãe, disse Silviana. E homens não são confiáveis. Algum dia, teremos que ir além desse último sentimento, pensou Egvene. Mas, por enquanto, é verdade o suficiente para deixar de lado. Eu não disse que seu propósito desapareceria, apenas que ele mudaria. Vejo grandes coisas para Red Aja no futuro, uma expansão de visão, uma renovação de dever. Estou feliz em ter você ao meu lado para ajudar a guiá-los. Egvene olhou para os Cithers, que observavam em silêncio atordoado. Eu ordenaria que todos vocês fizessem penitência, disse Egvene, exceto pelo fato de que sei que alguns de vocês, pelo menos, estavam trabalhando nos bastidores para impedir o desmoronamento da Torre Branca. Vocês não fizeram o suficiente, mas fizeram alguma coisa. Além disso, acho que a penitência que frequentemente exigimos de nós mesmas é ridícula. O que é dor física para as Aes Sedai? Egvene respirou fundo. E eu também não sou inocente. Compartilho um pouco da sua vergonha, pois foi durante meu mandato que esses desastres ocorreram. Fiquei do lado dos rebeldes, me permiti ser criada por eles porque era a única escolha. Mas essa escolha ainda me dá culpa. Suportem sua vergonha, Cithers, mas suportem com determinação. Não deixem que isso os quebre. O tempo de cura começou, e não adianta mais apontar dedos. Vocês falharam. Mas vocês são tudo o que temos. Nós somos tudo o que o mundo tem. As mulheres começaram a olhar para cima. Venha, disse Egvene, caminhando pela sala, Silviana suavemente acompanhando o passo ao lado dela. Vamos saudar os rebeldes. Eles passaram pelos corredores da torre, que ainda cheiravam a fumaça e estavam cobertos de escombros em alguns lugares. Egvene tentou não olhar para as manchas de sangue. Os Cithers seguiram atrás, agrupando-se em grupos Aja, apesar do castigo recente de Egvene. Ainda haveria muito trabalho para curá-los. Mãe, Silviana disse calmamente enquanto caminhavam, só posso supor que você já tinha um guardião, entre os rebeldes. Você pretende manter 2 de nós? Sua voz tensa revelou o que ela pensava de um arranjo tão pouco convencional. Não, disse Egvene. Meu guardião anterior foi executado por ser do Aja Negro. Silviana empalideceu. Entendo. Não podemos dançar em volta dessas coisas, Silviana, disse Egvene. Recebi uma visitante muito importante pouco antes do meu resgate. Ela era do negro e me traiu os nomes de outras irmãs negras. Confirmei cada uma das que estavam entre as rebeldes Aes Sedai por meio do uso do bastão do juramento. A vara do juramento. Silviana exclamou. Sim, disse Egvene enquanto entravam em uma escada. Ganhei ontem à noite de um aliado na torre. No entanto, me ocorre que teremos que mover a sala com o Terangreal e manter o local em segredo e constantemente protegido. Não demorará muito para que todas as irmãs com poder suficiente conheçam a trama para viajar, e eu não duvidaria que muitas delas, incluindo aquelas em quem confio, pegassem emprestado Angreal de vez em quando. Sim, mãe, disse Silviana. Então, em uma voz mais baixa. Vou ter que me acostumar com muitas coisas mudando, eu suspeito. Temo que sim, disse Egvene. Não menos importante será a necessidade de escolher uma mestra de noviças adequada, uma que possa lidar com centenas de novos iniciados, muitos dos quais não têm a idade padrão. Já comecei o processo de aceitar para treinamento qualquer mulher, não importa a idade, que mostre alguma medida de habilidade com canalização. Suspeito que em breve, a Torre Branca estará estourando pelas costuras com noviças. Vou considerar sugestões para uma substituição rapidamente, mãe, disse Silviana. Egvene assentiu em aprovação. Romanda e Lelaine ficariam, sem dúvida, furiosas quando descobrissem o que Egvene tinha feito ao escolher Silviana, mas quanto mais ela pensava nisso, mais satisfeita Egvene ficava. Não apenas porque Silviana era vermelha, mas porque ela era tão capaz. Saerin teria sido uma escolha justa, mas muitos a teriam visto como sendo a guia de Egvene, e talvez o verdadeiro poder por trás do assento. Escolher uma azul teria sido muito divisivo para o estado atual da torre. E, além disso, com uma Mirlin que era uma das rebeldes, ninguém esqueceria disso tão cedo, não importa o que Egvene dissesse ou fizesse, seria um longo caminho para curar as relações ter uma guardiã que tivesse sido uma leal. Em pouco tempo, eles chegaram à grande praça da torre, no lado leste do edifício. A praça estava cheia, conforme suas ordens, de mulheres em fileiras por Aja. Egvene havia escolhido esta posição por causa dos degraus altos que levavam à torre, encimados por um espaçoso patamar.
Ela ficou ali, de costas para as portas majestosamente esculpidas. Era um local perfeito para se dirigir a uma multidão. Também estava situado entre as alas, que haviam sofrido os piores danos durante o ataque da noite anterior. A ala leste ainda ardia, a cúpula havia desabado, uma das paredes havia caído. No entanto, dessa posição, a torre em si estava relativamente livre de cicatrizes, e nenhum dos buracos escancarados era diretamente visível. Egvene podia ver rostos alinhados nas janelas inferiores. Aes Sedai e noviças a observavam. Parecia que, além dos rebeldes, Egvene tinha uma oportunidade de se dirigir à maioria dos ocupantes restantes da torre. Ela fez uma tecelagem para melhorar sua voz. Não em níveis estrondosos, mas o suficiente para deixá-la ser ouvida tanto de trás quanto de baixo. Irmãs, ela disse, filhas. Fui elevada adequadamente ao trono de Amirlin. Ambos os lados deste conflito me escolheram. Ambos seguiram os métodos prescritos e ambos agora me aceitam como sua Amirlin. É hora de nos unirmos novamente. Não vou fingir que nossa divisão não aconteceu. Nós da Torre Branca às vezes somos muito ansiosos para esquecer aqueles fatos que não queremos reconhecer. Este não pode ser escondido, não de nós que o vivemos. Nós fomos divididos. Quase entramos em guerra uns com os outros. Nós nos desonramos. Vocês, rebeldes, antes de mim fizeram algo terrível. Vocês destruíram a torre e levantaram uma rival a Amirlin. Pela primeira vez, tropas foram reunidas por Aes Sedai contra Aes Sedai. Eu liderei essas tropas. Eu sei dessa vergonha. Necessário ou não, é uma vergonha. E é por isso que exijo sua admissão de culpa. Você deve assumir a responsabilidade por seus crimes, mesmo aqueles cometidos em nome do bem maior. Ela olhou para as Aes Sedai abaixo. Se sua ação de forçá-las a se alinharem, e então fazê-las esperar por sua vontade, não as tivesse deixado cientes de sua atitude, então talvez suas palavras o fizessem. Vocês não vieram aqui em glória, Egvene disse a eles. Vocês não vieram aqui vitoriosos. Pois não há vitória, e não poderia haver vitória, quando irmã lutou contra irmã e Varder morreu para Varder. Ela notou Siuan parada perto da frente das fileiras e encontrou seus olhos à distância. Leane estava lá também, parecendo desgrenhada de sua longa prisão, mas de pé ereta. Erros foram cometidos de ambos os lados, disse Egvene. E todos nós teremos que trabalhar duro para consertar o que fizemos. Dizem os ferreiros que uma espada nunca mais pode ficar inteira depois de quebrada. Ela deve ser completamente reforjada, o metal derretido até virar escória, depois retrabalhado e reformado. Os próximos meses serão nossa reforma. Fomos quebrados, depois despedaçados quase até as raízes. A última batalha se aproxima, e antes que ela chegue, pretendo ver que somos mais uma vez uma espada forjada com força, inteira e inquebrável. Farei exigências a você. Elas serão duras. Elas o esticarão até os limites do que você acha que pode suportar. Pegarei esses buracos queimados e os preencherei. Acomodações terão que ser feitas, pois entre nós há muitos citers para o rol, sem mencionar 5 cabeças de haja mais. Alguns de vocês terão que se abaixar e se curvar em humildade diante daqueles de quem não gostam. Esses dias vão testar vocês. Eu os forçarei a trabalhar com aqueles que vocês viam como inimigos há apenas algumas horas. Vocês marcharão ao lado daqueles que os rejeitaram, ou os machucaram, ou os odiaram. Mas somos mais fortes que nossas fraquezas. A Torre Branca permanece, e nós permaneceremos com ela. Nós nos tornaremos um novamente. Nós seremos uma assembleia que as histórias contarão. Quando eu terminar com você, não estará escrito que a Torre Branca era fraca. Nossas divisões serão esquecidas diante de nossas vitórias. Nós seremos lembrados não como a Torre Branca que se voltou contra si mesma, mas como a Torre Branca que se manteve forte diante da sombra. Esses dias serão lendários. Aplausos irromperam, principalmente de novatos e soldados, pois as Aes Sedai eram muito reservadas para esse tipo de comportamento. Geralmente, alguns mais jovens gritaram, envolvidos no momento. Felizmente, esses aplausos vieram de ambos os lados. Egvene os deixou rugir por um momento, então levantou os braços, silenciando-os. Que ela se espalhe pela terra, ela gritou. Que ela seja falada, que ela seja confiável e que ela seja lembrada. A Torre Branca está inteira e completa. E ninguém, homem, mulher ou criação da sombra, nos verá divididos novamente. Os aplausos foram quase ensurdecedores dessa vez, surpreendentemente, mas as Sedai se juntaram a eles. Egvene abaixou as mãos.
Ela esperava que eles ainda a animassem nos meses que viriam. Havia muito trabalho a ser feito.